quero saudar com todos meus amados e abençoados irmãos e irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras, com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, Beirano de Verdade, e esse é o projeto, esse é o propósito da leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. A leitura de hoje, Salmos de números 102, 103, 104 e 105. Lembrando que sábados e domingos, 4 capítulos. Segunda a sexta, 3 capítulos. Vamos à leitura? Salmo 102. Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que estabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. Oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem. Desculpe, com o fumo, os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se me pegam à minha pele, em virtude do meu grande gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como mocho nas solidões, velo, e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, e os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da ira da tua indignação. Pois tu me levantaste e me arremessaste. Desculpe. Os meus dias são como a sombra, que declina, e como a erva vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantas e terás piedade de Sião, pois o tempo te tem compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, e se compadecem no seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura. E o povo que se criar louvará ao Senhor, porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos todos se congregarem, e os reinos para servirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão. Como a roupa, os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Que salmo poderoso! Que salmo maravilhoso! Chego, me emociono ao ver essas palavras do salmista, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a majestade de Deus, reconhecendo o senhorio de Deus sobre a vida dele. E assim devemos ser nós também, reconhecer também esse senhorio, essa grandeza, essa majestade. Vou só ajeitar a câmera aqui, isso, esse poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus, olha que coisa linda, ó. O verso 27 do 102. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Olha que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. A palavra de Deus vem nos falando, vem nos instruindo.
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é muito forte, meus irmãos. É o tamanho da grandeza do meu e do teu Deus. Quando nós estamos inseridos nas lutas, nas adversidades, nos problemas, nós nos concentramos tanto e nos focamos tanto na luta, na adversidade e no problema, que esquecemos de magnificar e engrandecer o nosso Deus. Que esquecemos que Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar, de todos os seres viventes que neles existem. Esquecemos da majestade, do poder do nosso Deus. Esquecemos que verdadeiramente o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é soberano. E Ele tem o controle, o total controle sobre tudo e sobre todos. Então esse salmo, que você possa ver que você vê, ele estava numa grande aflição. Mas mesmo assim ele apresenta diante do Senhor os seus dilemas, as suas crises, as suas lutas. E no final ele diz, os filhos dos teus servos continuarão e a tua descendência ficará firmada perante ti. Em outras palavras, independente do que aconteça, independente do que venha acontecer, certamente o Senhor sempre continuará sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo, por amor de vós sois as causas que nós não somos consumidos. Salmo 103, o salmista convida a louvar a Deus por amor da sua graça. Esse salmo eu quero destacar os primeiros versículos e o versículo 10 e o versículo 14. Vamos lá? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Olha aí, agradeça a Deus, primeiramente pelo que Ele é, primeiramente pela sua grandeza, pela sua majestade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu poder, pelo seu senhorio. E em segundo lugar, não se esqueça de tudo, de nenhum dos benefícios que o Senhor já fez, já realizou na sua vida, na sua família, através da sua vida, através da sua família, na sua casa, através da sua casa. Bendiz, bendizer, agradecer, enaltecer, magnificar, glorificar, liberar palavras de bênção, palavras de gratidão, palavras de agradecimento, palavras de adoração. Bendizer, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Não te esqueças de nenhum das tuas bênçãos, das tuas benesses para com a minha vida e para com a minha família. Por quê? Verso de número 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, que enche a boca de bens, de sorte que a mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Verso 10. Não nos tratou, não nos retribuiu segundo os nossos pecados e segundo as nossas iniquidades. Olha a grandeza desse amor. Por quê? Ele diz, pois quanto ao céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe ao oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Verso 14. Porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Em outras palavras, Ele sabe exatamente o quanto e até onde nós somos capazes de suportar a dor, a luta, a aflição, a adversidade, ainda que em virtude dos nossos próprios pecados, ainda que em virtude das nossas próprias falhas, das nossas transgressões, dos nossos erros. Mesmo assim, o Senhor se compadece de nós. Mas perceba, daqueles que o temem, o Senhor se compadece daqueles que o temem, no verso 13. Que o temor de Deus possa inundar o teu coração nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, o momento oportuno que você estiver fazendo essa leitura comigo, que o temor do Senhor possa inundar a tua vida, porque o Salmo 34, eu volto a ele que eu estou aqui bem pertinho, no verso 7 vai dizer assim, Salmo 37, 4, vai dizer assim, 37,
Não é 34:7 mesmo. 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. De quem? De todos não. Dos que o temem, faz o quê? E os livra. Então, para quem teme a Deus, tem livramento. Para quem teme a Deus, tem provisão. Para quem teme a Deus, tem perdão. Para quem teme a Deus, tem redenção. Para quem teme a Deus, tem regeneração. Então, vamos colocar hoje? Eu preciso temer mais a Deus. É isso que nós vamos escrever hoje. Eu preciso temer mais a Deus. Temer não é ter medo. Temer é ter respeito. Temer é ter reverência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De tudo o que se eu venho ouvido, o fim é: teme a Deus. Então, o 103:13, a última parte, ele diz assim: o Senhor se compadece daqueles que o temem. Verso 14, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Verso 15, e aqui eu dou continuidade na leitura. Porque o homem são os seus dias como a erva, e como a flor do campo assim floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, aos anjos magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. Abra a tua boca para bendizer ao Senhor, que eu possa temer mais ao Senhor. Eu preciso temer mais a Deus. Vamos escrever isso hoje. Eu preciso temer mais a Deus. Eu preciso temer mais a Jesus. Eu preciso temer mais ao Senhor, ao Espírito Santo. Eu preciso ter mais reverência ao Senhor. Essa é a palavra. Que forte a leitura, hein? Salmo 104. Oh, aleluia! A glória de Deus e a majestade na criação e na conservação de todas as coisas. Bendiz a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, olha, magnificentíssimo, no superlativo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vingamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros e os seus ministros como um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Tu a cobres com um abismo, como um vestido de águas, estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram à voz do seu trovão, se apressaram. Sobem os montes, descem os vales até o lugar para que os fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu, que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com ela a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra fartar-se-ão do seu fruto das suas obras. Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento, e o vinho que alegra o coração do homem, e faz reluzir o seu rosto como azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem as árvores do Senhor, os cedros do Líbano, que tem plantou, onde as aves se aninham, quando a cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses, e as rochas para os coelhos. Designou a lua e as estações do sol, conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faze a noite, na qual saem todos as animais da terra, da selva. Os leãozinhos bramam pela presa, e de Deus buscam seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho, até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das suas riquezas.
Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu eles e recolhem, abres a tua mão, enche de bens, esconde o teu rosto, e ficam perturbados e lhes tira a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando os montes, logo fumegam. Cantai ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Perceba que ele começa esse salmo e finaliza dizendo, assim como no salmo anterior, bendizer, proferir, verbalizar palavras de bênção, palavras de gratidão, em tudo sede agradecidos, em tudo dai graça, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oh, aleluia. Isso é bem dizer, isso é magnificar, isso é exaltar. Em vez de você abrir essa tua boca santa para murmurar, em vez de você abrir essa tua boca santa para maldizer, para amaldiçoar, abra para bendizer, abra para bendizer, para enaltecer, para magnificar, para glorificar ao Eterno. Em nome de Jesus. Que leitura poderosa. Salmo de número 105. O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto, a sua aliança, o seu compromisso com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel e por haver conduzido pelo deserto até Canaã. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez e dos prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual lhe confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo, a ti te darei a terra de Canaã, por limites da vossa herança, quando eram ainda poucos os homens, assim muito poucos os estrangeiros nela, quando andavam em nação, de um reino para o outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu rei, dizendo, não toquei nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Clamou a fome, chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou perante eles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés se apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e fez soltar o dominador dos povos e soltou. E fê-lo o Senhor da casa e governador de toda a sua fazenda, para o seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e a Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e os fez mais poderosos do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tragassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, e fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Canaã. Mandou as trevas que escurecessem, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue,
e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram exatamente moscas, piolhos e todo o seu termo. Converteu as chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e as suas figueiras, e quebrou as árvores dos teus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra. Devoraram o fruto dos seus campos, feriu também todos os primogênitos da sua terra, e as primícias de todas as suas forças. Mas eles o fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Isso é forte demais. Entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para alumiar de noite. Oraram, e ele fez vir cordonizes, e saciou com pão do céu o maná. Abriu a penha, e dela brotaram águas, e se correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra, de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes a terra das nações que herdaram o trabalho dos povos, para que os guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Que leitura profunda hoje. Salmos de número 102, 103, 104 e 105. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor no seu coração. Eu preciso temer mais a Deus. Eu preciso temer mais ao Senhor. Eu preciso temer mais ao Espírito Santo de Deus. Escreva isso hoje aí, tá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diante da honra vai a humildade. O temor do fim de tudo é teme a Deus. O anjo do Senhor está acampado ao redor, ao lado de quem? Dos que o temem. Para quê? Para dar livramento. Que o temor do Senhor possa inundar a minha e a tua vida. E dessa maneira nós possamos reverenciá-lo mais. Dessa maneira nós possamos respeitá-lo mais. Dessa maneira nós possamos ter mais temor e tremor pelas coisas do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. E essa foi a leitura de hoje. Deus te abençoe. A paz do Senhor.